dia, feliz domingo, tudo bem, tudo jóia? Nós vamos fazer a nossa live agora de manhã e eu espero que vocês compartilhem com outras pessoas. Tenham todos um feliz domingo. Eu estou viajando, tá? Então nem sempre estou podendo fazer as nossas lives e nós vamos falar aqui como enfrentar a derrota, porque muitas vezes compartilhem com outras pessoas, ok? Muitas vezes nós pensamos que, pelo fato de sermos cristãos, nós não sofremos derrota, nós não temos fracassos em nossa vida, mas é muito contrário. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós passamos por muitos problemas, passamos por muitas situações. Não é o fato que nós servimos a Deus, que nós estamos em uma igreja, ou seguimos tudo direitinho, porque nós vivemos em um mundo, em um vale cheio de lágrimas, ok? Todos nós sabemos que temos que enfrentar batalhas, temos que enfrentar dificuldades. E muitas vezes nós não sabemos lidar com a derrota. Eu estou aqui, a Nilza P. da Silva, ela disse: todos sabemos que uma Copa do Mundo tem vitórias e derrotas e que muitas vezes acontece o inesperado. Times que chegam muito fortes perdem e voltam para casa. Anos de treino, sacrifícios, exercícios, tendo em vista erguer a taça ou chegar bem perto disso. De repente parece que não valeram nada. Sem contar que a derrota foi assistida por milhões no globo terrestre e tirando lágrimas de uns e risos de outros. As lágrimas que escorrem pela face de jogadores que pareciam tão fortes mostram quão difícil é ser derrotado, principalmente quando a vitória era dada como certa, até poucos minutos antes. Então vocês vejam que é um relato sobre a Copa do Mundo, tal. Todo mundo vai para ganhar, ninguém vai para perder. Todo mundo vai naquele afã, naquela esperança de realmente conquistar a Copa e tal. E é preciso nós entendermos que a vida é como um jogo, né? É como um jogo. Quantas vezes também acontece, não em um estádio, mas em um pequeno campo da nossa vida, né? No dia a dia, no cotidiano, sem grande público, mas colocamos no chão todos os nossos planos e esperanças. Tudo desmorona em um segundo. Anos de estudos, anos de inquietações, de sufoco, um ano inteiro que tem que ser repetido. E como é que nós temos que saber administrar isso em nossa vida? Não é porque eu sou cristão, agora que eu tenho, por exemplo, em uma faculdade, eu tenho que ser aprovado todo ano, né? Eu tenho que estudar, mas muitas vezes eu estudo e de repente, por uma questão, eu sou derrotado, eu sou fracassado. Portanto, nós precisamos saber driblar com essa situação, nós precisamos saber driblar com a derrota, com o fracasso. Num tempo em que há uma extrema cobrança pelo sucesso e a felicidade, em que nas redes sociais a vida parece ser feita só de sucesso, e na realidade não é. Nós vivemos momentos de muitas complicações, de muitas dificuldades, onde a derrota é vista como vergonha, como fracasso. Não se pode esperar ter pessoas motivadas e verdadeiramente corajosas e fortes. Para ser feliz é necessário você saber lidar com o fracasso, lidar com a derrota, enfrentar as situações com resignação, com resiliência. E uma das coisas que nós temos que colocar em nossa mente é: admita que você perdeu. É coisa de pessoas equilibradas e maduras saber admitir o fracasso sem ficar justificando, buscando culpados ou fazendo de conta que nada aconteceu. Na realidade, perder dói, machuca, traz muitas lágrimas e precisamos enfrentar todas essas coisas com muita resiliência, com muita força, com muita fé, com muita coragem. Deus, Ele tem um plano para todos nós. Há uma situação
ou situações na vida em que Deus está trabalhando para o nosso bem, Ele está trabalhando para o meu favor, para o teu favor. É necessário que eu saiba administrar essas situações. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tirar lições daquele fracasso, lições daquele momento de derrota. E aí eu tenho que avaliar, eu tenho que fazer um julgamento, eu tenho que ver se há algum motivo que levou à derrota, fazer uma ressignificação de tudo aquilo, ver onde eu fracassei, onde eu falhei e recomeçar. Recomeçar na realidade não é fácil, é difícil. Conta-se que Thomas Edison fez muitas experiências fracassadas antes de ter o sucesso da invenção da lâmpada elétrica. Mas a cada fracasso ele dizia: com isso aprendi mais um jeito de não se inventar a lâmpada. A vida continua e pode ser melhor se procurarmos reparar e corrigir os nossos erros. Erramos, vamos fazer uma análise daquilo em que falhamos, onde nós falhamos, e ter um outro plano e não cometer a mesma falha. Outras falhas virão. Porém, o que é que eu devo fazer? Eu não posso desistir, jamais, corrigir os meus erros. E a biografia de José Englund é repleta de erros e fracassos, mas ele sempre os encarava com transparência e anotava a fazer ressignificação da situação agora. Então eu preciso admitir o meu fracasso, eu preciso admitir o meu erro e continuar. Um outro ponto é: continue com fé, confiança, força, foco, fé, ação. As derrotas fazem parte do sucesso, porque eu vou aprendendo com os meus erros. Elas abrem os olhos para ver que há muita possibilidade que antes não eram percebidas. Nós começamos a perceber situações, começamos a ver situações, e nós vemos na realidade que nós devemos mudar muitas coisas em nossos corações. E a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus, Ele conhece o nosso futuro, lá na frente está o nosso futuro. E o projeto de Deus é um projeto de boas conquistas. E outro ponto é que vença com filialidade. A maior vitória que uma pessoa para conquistar por meio da derrota e do fracasso é tornar-se filial perante Deus e mais humilde perante o próximo. Nossas misérias, nossos fracassos são os mais valiosos meios para subir e nós nos elevarmos diante da presença do Senhor. Porque Deus está trabalhando naquela situação. O controle está em Deus, o controle está no Senhor. E precisamos, cada momento, entender que faz parte. A vida, ela é um processo. Agora, uma outra coisa que eu preciso compreender é: nós somos derrotados quando desobedecemos. Josué capítulo 7, Moisés descreveu a terra prometida como uma terra de montes e vales. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 11, versículo 11. Creio que essa declaração é mais do que uma descrição do contraste entre a paisagem montanhosa de Canaã e a topografia plana e monótona do Egito. Trata-se também, na realidade, de uma descrição geográfica da vida de fé, retratada pela experiência de Israel em Canaã. E quando pela fé nós nos apropriamos da herança que Cristo deixou para nós através da cruz do Calvário, nós enfrentamos momentos de grandes vitórias, apesar dos vales e apesar do desânimo. Mas o desânimo, ele não é algo inevitável na vida cristã. Porém, devemos nos lembrar de que não há montanha sem vales.
Mas nós necessitamos chegar ao cume da montanha, ao pico da montanha. E na realidade não é nada fácil. É uma luta constante, é uma luta diária. E Josué capítulo 7 começa indicando que haverá uma mudança, pois Josué está prestes a descer do pico da vitória em Jericó para o vale da derrota em Ai. Josué realmente ele era uma pessoa competente, ele era um líder competente. Ele tinha grandes experiências. No entanto, ele era um ser humano. Nós precisamos entender que somos seres humanos, temos derrotas, temos fracassos, temos vitórias, porém, quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos virão sobre as nossas vidas. Quando nós desobedecemos, muita coisa legal, que não é legal começa a acontecer. Um soldado desobediente, nós vemos Josué 7, versículo 1, 20 e 21, né? Versículo 1, o pecador, seu nome era Acã, ou Acar, que significa perturbação. Ele era da tribo de Judá. Josué capítulo 7, versículo 16. E Acó também significa perturbação. Ele é conhecido na Bíblia como perturbador de Israel. Israel, ele foi derrotado em Ai. E o inimigo matou 36 soldados israelitas. Isso por causa da desobediência de Acã. Foi a primeira e única derrota militar de Israel em Canaã, que sempre está ligada ao nome Acã. Nós precisamos fazer uma análise introspectiva em nossa vida e ver o que não está legal, o que não está bem. E precisamos consertar os nossos caminhos, endireitar os nossos caminhos, nos humilharmos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E jamais você subestime o estranho, que é uma pessoa fora da vontade de Deus. O que só uma pessoa fora da vontade de Deus pode fazer. A desobediência de Abraão no Egito, por exemplo, quase lhe custou a esposa. Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 20. A desobediência de Davi, o homem segundo o coração de Deus, ao realizar um censo sem a permissão de Deus, causou a morte de 70.000 pessoas, segundo Samuel 24. E a recusa de Jonas em obedecer a Deus quase fez afundar o navio, Jonas capítulo 1. A igreja, nós como igreja do Senhor, nós devemos entender que precisamos cada dia mudar as estratégias de guerra espiritual e nos convertermos ao Senhor, mudar a nossa atitude, porque Deus deixou bem claro que era Israel que havia pecado, e não somente Acã, como indivíduo, como pessoa, porque Deus colocou a culpa da desobediência de um soldado sobre a nação toda. Mas é claro que todos desobedeceram também. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Israel era um só povo no Senhor, era o povo da aliança, e não apenas um conjunto de tribos, clãs, famílias e indivíduos. Deus habitava no meio do seu povo, Deus habitava no meio do arraial. E por isso que os israelitas eram um povo especial, povo peculiar, propriedade peculiar do Senhor. E o Deus Jeová, ele estava caminhando com o seu povo, mas o povo desobedecia, sempre estava desobedecendo, e eles sofreram sérias consequências que não foram agradáveis. E nós observamos que Acã ouviu seu comandante ordenar que todos os despojos de Jericó deveriam ser consagrados ao Senhor, ir para o tesouro de Deus. Mas nem sempre nós fazemos isso em nossa vida. Deus, ele quer a consagração da nossa vida. Deus, ele quer uma entrega total do nosso coração. E nós devemos servir ao Senhor com alegria, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas.
E o segundo erro de Acã foi dar outro nome aos tesouros de Deus ao chamá-los de despojos. Não eram despojos, mas sim era parte do tesouro do Senhor, inteiramente consagrados ao Senhor. Não pertenciam a Acã, nem mesmo a Israel, mas pertenciam a Deus. Então, vocês observem, aquilo que pertence a Deus tem que ser propriedade do Senhor, e a minha vida, ela é propriedade do Senhor. E se Deus diz algo errado, nós não podemos dizer o contrário. Muito pelo contrário, temos que procurar desobedecer ao Senhor. E o terceiro erro de Acã foi cobiçar. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrasa e seduz. Em vez de cantar louvores em seu coração pela vitória que Deus havia dado ao seu povo, Acã imaginou em seu coração como seria ter todo aquele tesouro. A imaginação é o ventre no qual o desejo é concebido e do qual o tempo nascem a morte e o pecado. Então nós começamos a cobiçar, nós começamos a querer os tesouros do Egito, né? E o seu quarto erro foi pensar que poderia escapar incólume ao esconder o que havia tomado para si. Adão e Eva tentaram encobrir o pecado, né? Fugir, tentaram se esconder, mas o Senhor os encontrou. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Vejam que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe daquilo que está em nosso coração e nós precisamos mudar. E o exército foi derrotado. Como todo um bom comandante, antes de planejar sua estratégia, Josué fez um levantamento da situação. Seu erro não foi enviar os espias, mas sim presumir que Deus estivesse contente com o seu povo e que lhe daria a vitória em Ai. Eles e os seus oficiais estavam agindo pela aparência e não pela fé. Nós precisamos agir com fé, agir com consciência, com uma decisão determinada. E se Josué ele tivesse chamado o povo para uma reunião de oração, o Senhor lhe informaria que havia pecado no meio do arraial. O que é que nós precisamos? Nós precisamos orar, buscar a presença do Senhor, ver o que está acontecendo. E é impossível entrar na mente de Josué e compreender seus pensamentos completamente. Sem dúvida, é impressionante a impressionante vitória em Jericó, dado a Josué, a seu exército, é um bocado de autoconfiança. E a autoconfiança pode levar à presunção. Nós temos que confiar completamente em Deus, não confiarmos em nossa própria força. Precisamos confiar no Senhor. E nós vemos aí que os espias não mencionaram o Senhor. Todo o seu relato concentrou-se no exército e sua certeza de que Israel seria vitorioso. Não ouvimos esses homens dizendo, se o Senhor quiser. E nós precisamos entender, pessoal, que tudo aquilo que nós conquistamos deve estar de acordo com a vontade do Senhor. Então veja, eu comecei falando sobre o cristão, ele sofre derrotas, ele sofre fracasso. E muitas vezes ele sofre por causa da desobediência, porque não se entregou completamente a Deus, não se entregou completamente ao Senhor. E eu preciso de Deus na minha vida. E Moisés havia advertido a Israel de que não poderiam derrotar o inimigo a menos que a nação fosse obediente ao Senhor. O que é que nós precisamos? Nós precisamos do caminho da desobediência. Nós precisamos de enfrentar as lutas desta vida com a nossa cabeça erguida, servindo a Deus com alegria. E quando nós servimos a Deus com alegria, nós vamos entrar no caminho da oração, no caminho da santificação,
entendendo que Deus tem um propósito em nossas vidas, entendendo que Deus tem um propósito em nossos corações. E o propósito de Deus é a nossa vitória. Deus quer o melhor para nós. E entender também que não podemos nos esconder da presença do Senhor. Todo o pecado, todo o erro nosso, nós devemos confessar. E a palavra do Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Que nesta manhã você possa confessar ao Senhor, dar glória ao Senhor, que foi uma forma de juramento, era uma forma de juramento oficial em Israel. Josué 9:24. E Acã apenas não havia pecado contra o seu povo, mas também havia cometido um pecado atroz contra o Senhor e devia confessá-lo. Eu preciso confessar o meu erro. Antes que pudesse executar o julgamento do Senhor, Josué teve de apresentar as evidências que provaram a confissão de Acã. Os mensageiros cavaram debaixo da tenda de Acã e encontraram as coisas condenadas que haviam trazido a derrota de Israel. Aí nós vemos os objetos roubados que foram colocados diante do Senhor, para que ele pudesse ver que Israel estava renunciando sua posse desse tesouro infeliz. A confissão e as evidências eram suficientes para condenar um homem acusado. Mas aí nós vemos o julgamento, uma vez que a lei de Israel proibia membros inocentes de famílias serem castigados pelos pecados de seus parentes. Deuteronômio 24:16. É bem provável que a família de Acã fosse culpada da cumplicidade do seu pecado. E a sua família foi julgada de maneira semelhante àquela que Israel deveria tratar uma de suas cidades que tivesse entregue à idolatria. E aí nós vemos as consequências do erro de uma pessoa quando nós desobedecemos a Deus, quando nós entramos pelo caminho da desobediência. Nós precisamos entender que Deus ele está nos convocando para uma mudança, que o Senhor ele quer uma mudança em nossas vidas. E nós observamos então a morte de Acã e de sua família, que foi sem dúvida uma grande advertência dramática para a nação não tomar a palavra de Deus levianamente. De qualquer forma, de qualquer maneira, as pessoas e os animais foram apedrejados e os corpos queimados com todos os bens da família. O perturbador de Israel foi completamente removido da cena e o povo foi santificado, de modo que Deus pudesse voltar a marchar com o povo a dar-lhe vitória. Muitas vezes, algumas coisas, algumas situações têm que sair da cena para que nós possamos ter a palavra de Deus em nossos corações e a nossa vitória. Que nesta manhã você possa meditar como você tem servido a Deus. É porque as derrotas, os fracassos têm acontecido e nós devemos voltar aos caminhos do Senhor e nos convertermos de todo o nosso coração e deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas. Amém? Portanto, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.